Galerinha marota, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mushoku Tensei na segunda temporada. Eu sou o Diego, ela é a Mari, nós somos os Bugados. E estamos aqui com vocês para assistir o react do episódio que se nomeia Os Sentimentos do Irmão Mais Velho. Algo nesse sentido aí, agora eu não lembro mais. O que você espera para esse episódio, Mari? Eu não sei o que comentar, porque eu sou filha única. Não sei como é que seria o sentimento de um irmão mais velho. Tu não é filha única, não? Tu não falou que tinha irmão? Não, eu sou filha única. É filha única mesmo? Sim. Caralho, revelações, cara. Eu jurei que ela tinha um irmão perdido por aí. Não, eu sou filha única. Hum. Minha mãe só teve eu. Não, mas e o teu pai? Não teve. Ah, meu pai teve o filho dele, mas eu nunca tive contato. Ah, então, né? É que tu sabe que o teu pai teve filhos, né? Então, eu tenho quase certeza que provavelmente ele deve ter, e eu devo ter irmãos perdidos pelo mundo aí, mas. Né? Ah, eu não tenho esse sentimento de irmão mais velho, porque eu não tenho nenhum irmão aqui. É, mas eu também não tenho. Então, nós somos dois filhos únicos que aparentemente não sabemos como que vai ser os sentimentos do irmão mais velho, né? Mas o que eu acho que vai acontecer nesse episódio vai ser uma tentativa do Rudeus de se aproximar, principalmente da Norne, que é a mais problemática na situação agora, né? Eu acho que é o que eu falei no episódio anterior, ele precisa consertar a relação, né? Porque é uma criança que já tá deprimida, ao que parece, né? Então, alguma coisa ele tem que fazer para melhorar isso aí. E eu acho que provavelmente vai ter algum tipo de desenvolvimento com a Aisha também, né? É. E não sei o que mais que pode acontecer aí nesse episódio. Fiquei curioso também para saber sobre a relação Ruger de Rei Demônio que teve no episódio passado, mas eu acho que isso aí a gente não vai. Foi embora. Né? Foi embora. Não vamos ver nada por enquanto. E tem irmãos soltos pelo mundo. ノルンが引きこもった。ボス、ちょっと待つにゃ。リニア、やめるの。なんか本気で怒ってるの。怖いの。引きこもる。その行為は俺にとって非常に重い意味を持つ。 A depressão. Caraca, fazia tempo que não mostrava essas cenas, né? ノルンがもし同じ地獄を味わっているというのなら、俺はそこから救い出してやりたい。俺のことが嫌いで、アイシャのことが嫌いで、そして今の状況が全部気に食わないと思っていても、俺の妹だ。失礼します。 Ela não tá lá, と né? いうものは弟や妹を守らないといけないのだ。見捨ててはいけないのだ。 Ô louco. Esse é o sentimento do irmão mais velho. O putaço. É, agora deu pra entender o sentimento do irmão mais velho, né? Provavelmente é isso aí mesmo. Ah, é, foi o que mostrou no finalzinho do episódio passado, né? Mostrou a aula sem ela ali, né? Na mesa, na carteira. Na carteira? Carteira. E ela lá no quarto, né? Tipo, eu não tinha entendido aquele contexto ali do porquê que mostrou aquilo, agora faz sentido. Ué, eles vão se entender, viu? Ali, ela deu um sorriso. É o spoiler, o spoiler tá na abertura. É o spoiler. Imaginei geral vendo ele assim. É o cara que literalmente partiu o Rei Demônio no meio. É, ver ele puto deve ser uma coisa não, né? Vai explodir alguém. A não ser que esse alguém seja uma boneca que tá vindo no escuro, daí ele vai... Aí ele vai arregar. Aí vai arregar. Cuidado com as bonecas. ルーデンスさん、今は授業中で少々お時間を頂戴します。いいですね。しかし皆さんご存知かと思いますが、
この教室の女子生徒1名が不登校になりました。彼女は僕の妹です。まだ妹から事情は聞いていませんが、不登校になる理由というのはそれほど多くはありません。Ah, ele acha que os colegas fizeram alguma coisa pra ela que nem fizeram pra ele, né? Na vida dele. ドイツだ。ドイツがひどいことをした。お前か？お前か？お前か？できれば名乗り出てください。決して怒ったりはしません。ただ妹が傷ついたことを Prometo que não vou 理解 brigar, só し quero 謝罪をしてほしいです。 causar lesões 名乗り出た瞬間にバラ que バラに possam してやる。 levar 当事者かそうでないかなんて関係ない。 a um estado 見 crítico. て見ぬふりをしていたなら同罪だ。絶対に許さない。 Tá putaço. すみません。どうぞ。この間私ノルンちゃんとちょっと話してて。ついひどいことを言ってしまったと。違います。その私ルーデウスさんのことを知ってて、でもノルンちゃんは普通の子で、だからお兄さんとは違うねって言ったらすっごく怒って。怒った？俺と違うと言われてノルンがどういうことだ？あ、何か思い出しましたか、先生。ええ、先日ノルンさんに一つの宿題を出したのですが、やりきれなかったから裸に向いて職員室に立たせたと。 Que isso? Oxi, da onde tirou 少々 isso? 出来が悪かったので、お兄さんを見習ってもう少し勉強しなさいと。 Meu そしたら Deus. 泣きそうな顔になって頑張りますと。そういえば俺も僕も。私も。 Literalmente ninguém fez nada. É que acho que estão falando muito dele pra ela, né? Uhum. Mas o pior é que Carlos, acho que tem muito anime que acaba spoilando as coisas que vão acontecer, né? Na intro. Você praticamente vê o anime inteiro na intro. É. 話は聞いたよ。ルディは悪くないよ。シルフィー、ありがとう。そうにゃ、ボスは悪くないにゃ。そうなの、気にする必要ないの。二人もノルンのことを教えてくれてありがとう。さっきは付き合わせて悪かったな。 Mas que eles iam se entender, eu já imaginava que ia acontecer, então não foi um... Acho que já era meio previsível. Subiu no meu conceito. Vou roubar mais calcinhas pra você. Que isso? Ô, louco! Que isso, meu filho? Virou Jesus? Só faltou vinho? O cara do nada puxa um copo com água dentro já. 引きこもったのだ。無理やりにでも授業を受けさせるの。そうにゃ。部屋から出てこないとアホになるの。そうにゃそうにゃ。リニアみたいなアホになるの。プルセラが言う通りにゃ。にゃ。Tenta de novo. どういう意味や。言葉のままなの。誰も好き好んで部屋から出てこないわけじゃないですよ。 Opa, olha aí, funcionou. 出てこないなりの理由があるからです。無理に外に連れ出しても何の解決にもなりません。 けど、かといってこのまま引きこもらせたままなんて絶対にダメだ。きっと確実に後悔する。ルディ。Magic。あ、ルディ。俺が何とかしないと。 何をするって。ルディ。妹さんのこと私たちも協力させてほしいの。ボスにはいつもお世話になってるからにゃ。ありがとうございます。でもどうしたら。いい案があるにゃ。あちらに任せるにゃ。何どうしたの？食堂でアリエル様が演説するんだって。え、それ本当？でもなんで急に？ ほら早くもう始まっちゃうわ。ルディ
状況。問題なし。みんな食堂に行ってる。アリエルの演説で女子寮の生徒の気を引いてもらう。その間に俺が侵入し、ノルンに会うという作戦だ。アリエル様に感謝しないとな。リニアとプルセナは準備できてるよ。ごめんね、力になれなくて。さっき僕もノルンちゃんの部屋に行ってみたんだけど、話を聞いてもらえなくて。シルフィは何も悪くないさ。大丈夫。ノルンは俺が何とかしてみせる。ご苦労様です。ようこそにゃ。As magias dele é tudo de terra? もう気をつけてよな。ごめんなさいなの。ノルン、俺はお前に何かできるだろうか。 Ah, mas eu lembro que lá nos primeiros episódios ele destruiu a janela da casa dele com uma magia de água, não foi? Uma bolotona de água? Ou eu tô enganado? É que faz muito tempo que ele faz muita magia relacionada à terra, né? Pelo que eu ルーデ vejo. スだ。ノルン。来んな。 Ele é quase o Avatar. Eita! Eita, ele. Uhum. Caramba, ficou assim o dia inteiro. Um bom tempo, né? 俺が引きこもった時、兄貴が俺の部屋に来た。あの時、兄貴は俺に向かい、あれこれと正論をぶつけた。お前よりもっと辛い目に遭っている人もいる。今は辛いかもしれないが、逃げればずっと逃げ続けることになる。それはもっと辛い。しばらく学校に行かなくてもいいから、とりあえず俺と一緒に飯でも食いに行こう。そんな感じのこと。俺は、それに心の中で唾を吐いた。何も言い返すことなく、徹底的に無視した。こんな奴に俺の気持ちはわからないと、そう決めつけて。これが、あの時の兄貴の気持ちか。あの時以降、兄貴が俺に接触してくることはなかった。兄貴が何を考えたかはわからない。だけど多分、ここで引いたら俺も戻ってこられないだろう。ノルンも引きこもったままになってしまう。立ち去ってはダメだ。けど。兄貴。いつからだろう。この人を恐ろしいと思うようになったのは。初めて会った時、この人はお父さんを殴っていた。それまでずっと私を守ってくれていたお父さんを、誰よりも私を大切にしてくれていたお父さんを。もうやめて！こんな人が家族だなんて認められるはずなかった。私はこの人を嫌いになった。ついこの間、久しぶりに会った時は
酔っ払って女の人と一緒にいた。今もきっとお父さんは必死にお母さんを探しているはずなのに、それなのにこの人はとても幸せそうだった。とにかく怒られないようにしなきゃ。ここに私を大切にしてくれる人はいないんだ。外に追い出されるのが怖い。ここはとても寒いから。私、寮で暮らしてみたい。寮暮らしか。ダメだよ。お父さんはお兄ちゃんと一緒に暮らせって言ってたもん。わかった。じゃあノルンは寮で暮らすといい。なんで怒らないの？わがまま言うなって怒鳴るんじゃないの？この人は私に興味がないのかもしれない。いや、きっと私が邪魔なんだ。そう考えるとなぜか少し悲しくなった。ノルン・グレイラットです。よろしくお願いします。グレイラット？もしかしてあのひょっとしてルーデウス・グレイラットさんのご家族ですか？はい、あのルーデウスさんの。学園最強の。すっげえ。妹ってことは魔術とかお兄さんに習ってるのか？ Pessoal 何そ meio れ？ que じゃああなたも魔術の天 aproveitava 才な dela の？ pra お兄さんすごいよね。と fala ても dele 強いし。pra いい beber. なあ。俺もあんな兄ちゃんが欲しいぜ。あ、Ah, não é se aproveitar, eu acho que tipo, eles são curiosos, né? E daí, como ela é irmã dele. ルーデウス先輩の妹さんですよね。はい、ノルングレイ。実は私たち前にルーデウスさんに魔術を教えてもらったことがあって、そのお礼を伝えてほしいんです。 Ah, eu acho que eu comecei a entender. すみません。 Ela meio Ela que deixou de ser a Norne e passou a se tornar a irmã do Rudeus. とお兄さんのようになれますよ。なりたくない。 É, realmente. ねえ、はい、君のお兄さんってさ、わからない。 アリエル様とお兄さんの関係が気になるのかい？安心したまえ。君のお兄さんはああ見え。知りたくない。 Meu Deus. まったくお前たちのせいで濡れ衣を着せられるところだった。ああ、ルーデウスさんだ。俺話したことあるんだぜ。いいな。どうしてみんなこんな人のことを。 Gente, o cara é um pássaro. Ô, louco. Uma calopsita. Ih, tá tendo gastrite. Tá com gastrite, é. Foda, né? Gastrite com ataque de pânico. この人のことがわからない。心配だから。勘弁してやってくれよ。私あの人嫌い。ルディもな、辛かったんだよ。父によく言われた言葉だ。当時幼かった私には理解できなかった。けど、今なら少しわかる気がする。もしかしたら、あの人は私が思ってるような人ではないのかもしれない。じゃあ私はどうすればいいんだろう。あの人は私にどうしてほしいんだろう。父はどうやって仲直りしたんだろう。わからない。ここには助けてくれる人は誰もいない。わからない。どうした？お父さんのとこに帰りたい。そんなにルーデウスが嫌か？お前の兄はお前が思っているような人間ではない。強く賢く
そして尊敬すべき戦士だ。わからないよ。お前にもわかる時が来る。次に会った時は逃げずに奴と向き合え。お前たちは家族なのだから、きっと仲直りできる。それにお前の父は逃げなかったぞ。兄さん。ごめんな。お前こっちに来てから辛いだろ。せっかく新しい環境なのに、俺のせいでこんなことになって、なんて言えばいいか。俺さ、お前のことよくわかんなくてさ、こんなことになってもどうすればいいのかわからないんだ。お、俺いるから、いなくならないから。お前のことちゃんと見てるから。だからここにいていいか。兄はきっと絶対に私を殴らない。きっと父のことももう絶対に殴らない。父は逃げなかった。兄も逃げなかった。なら私は兄さん、はいおはようございます。お、おはようノル。シルフィー様、うんおはようございます。おはよう、ノルンちゃん。ノルンちゃん、なんだかあの夜から少し明るくなったみたい。結局俺は何もできなかった。あの後ノルンは何も話してはくれなかったし、何が不満で何がわだかまっていたか、その本心は分からずじまいだったけど、きっともう大丈夫だな。おそらく自分で自分の気持ちに整理をつけたのだろう。すごい子だ。彼女は生前の俺にできなかったことをやったのだ。俺もあの時ノルンのようにできていれば。ルディ？どうしたの？ちょっとね。過去は変わらない。こじれてしまった家族との仲は戻らない。兄貴の真意も何もかもが闇の中だ。ただ長い間奥歯に挟まっていたものが取れたような気がした。ルディももう大丈夫そうだね。さあ、僕たちも行こう。アリエル様に今回のお礼と報告をしないと。ああ、リニアとプルセナにもな。もし七星が元の世界に帰る時が来たら、その時は兄貴に一つ伝言を頼もう。あの時はごめんなさい、そしてありがとうと。 E aí, Mari? Mais velha é forte, né? Tem que cuidar aí pra tua avó sair lá, ó. Não tava saindo no início. Perdeu a fala por causa do episódio, é? Perdi. Cara, acho que assim, a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre Opa! esse episódio é: finalmente tivemos um episódio realmente bom, né? Porque já fazia tempo que não tinha. Quase me fez chorar. Esse um tiquinho assim, ó. Um tiquinho assim. Faltou.
Confesso que os meus olhos também se encheram de água aqui, né? A água. A água. A água que o Deus gerou. Aí, ó, viu? O episódio fez até eu ter dificuldade em encontrar as palavras pra conversar aqui. Nossa, foi muito bom esse episódio. Realmente. Tava sentindo falta de um episódio bom. Tava realmente, tava faltando. Emocionante. Esse aí foi bem legal. Cara, e agora eles desenvolveram muito mais a história dela, né? E antes tava totalmente... Não tinha muita coisa, né? Muito pouco. Tava raso, agora melhorou bastante. Não só isso, né? Eles não trouxeram só a dificuldade que ela tava em relação ao Rudeus, mas eles trouxeram também o próprio sentimento dele em relação ao que ele viveu e o que ele achava que ela estava vivendo também, né? Então eles conseguiram fazer uma ligação muito boa ali. Pô, show! E, assim, pra mim, é que eu não lembro agora de tudo que aconteceu até agora, mas eu acho que pra mim esse aí foi o momento ali, desde que ele bateu na porta até ela chorar ali, eu acho que foi a cena mais legal de toda a temporada. Eu acho que até então... É que eu não consigo me lembrar de tudo que aconteceu nessa temporada, né? Mas eu acho que... Teve quando o Deus reconheceu a Sil. Foi Esse aí também foi muito legal, mas... No nível de contexto, esse... Eu acho que bem esse, mais... pra mim, eu acho que esse aí ainda ganha, da cena dele reconhecer a Sylph e tal. Foi muito legal, muito legal. Galerinha, se vocês gostaram também, a gente queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse momento aí? Vocês curtiram também? Comentem se vocês são irmãos mais velhos ou se vocês... Isso aí seria legal de saber também, né? Como que vocês lidariam com essa situação? Porque, cara, sinceramente, o que tu faria se tu quisesse ajudar uma pessoa que tá daquele jeito ali? Eu não sei se eu iria conseguir ajudar uma pessoa que estaria desse jeito. Eu também não sei. Eu acho que talvez eu fosse cair bem no... Ô, Jorge, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu vou colocar o microfone aqui igual o Silvio Santos. Bem assim, embaixo da minha boca pra conseguir falar. Mas tu tem que falar meio normal, sem começar a baixar o volume de repente. Eu não consigo, porque parece que eu tô gritando. Mas não precisa gritar, é só falar normal. O meu falar normal é falar baixo. O que eu tava falando? Eu acho que pra mim eu ia cair na mesma questão do irmão dele ali, né? Acho que não sei, não ia conseguir arrumar muita coisa pra pessoa se sentir melhor. Acho que como eu não tendo essa visão, né, de ser uma velha também, vai ficar um pouco mais complicado de ver esse cenário de poder ajudar. Complicado, cara, complicado. Acho que não tem uma fórmula não, né? E outra que eu acho que a pessoa também tem... É que o que aconteceu ali foi, ela percebeu, ele estava disposto a ajudar e ela também... Ela começou a entender os sentimentos dela, né? E eu acho que daí isso aí foi o encontro de duas coisas pra fazer ela melhorar, né? Exatamente, Sim, foi o que o Carlos falou, né? Partiu dela. Partiu dela. Se fosse só ele e ela não quisesse nada, daí eu acho que não ia dar. Ele praticamente deu um empurrãozinho, né? Eu acho que da mesma forma, talvez se só partisse dela e ele não tivesse nem aí, eu acho que também não ia ser o ideal, né? Então acho que ali foi o encontro de duas coisas que precisavam acontecer. Mas, cara, eu acho que é isso aí. Esse episódio foi muito bom. Gostei pra caramba. Pras carambas. E eu acho que a gente tá pronto pra começar a ver outras coisas, né? Acho que tá na hora. Tá na hora de sair dessa escola aí de, sei lá, vamos chamar o Voldemort aí pra explodir as coisas, pra, sei lá, pra trazer umas batalhas. Acho que tá na hora, né? Tá na hora de sacudir esse negócio aí.
Porque tá. Deixa eu mandar Tá lento. aqui, Débora. Pronto. Explodir todo mundo. Ai, meu Deus. A diferença entre ela e ele é que a dela foi literalmente coisa da cabeça dela. Dele realmente Isso aí é aconteceu. verdade. O problema dele é que foi, né, foi algo externo que afetou ele, né? Eu acho que é muito mais aconteceu. difícil. Muito mais difícil dele conseguir se livrar disso, né? De conseguir sair do quarto dele e tudo mais. Ela realmente foi só. Eu acho que era questão dela entender como que era todas as situações, né, que teve. Teve a questão dela ver a porradaria, né? Traumatizou ela pra caramba. E ficar nas sombras do irmão dela, né? Eu acho que ali não foi bem ela ficar nas sombras, né? Eu acho que ali eu errei em ter falado aquilo. Eu acho que é porque ninguém deixa ela esquecer que o irmão dela tá ali. Seria isso. E ela tava naquele momento de, tipo, odiar ele, né? Então todo mundo fala do cara, ela não quer saber dele e, né? Eu acho que seria isso que aconteceu, mas... Bom, pessoal, mas eu acho que era isso aí, né? Pra gente não se delongar muito mais. Esse foi o nosso react de hoje, do episódio dos sentimentos do irmão e a gente se vê na próxima, né? Valeu aí pelo likezão. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima. Tchau! Tchau. Ah, a gente promete que a Mari vai começar a falar mais alto no microfone, tá?